Olá, eu sou a Suzana Freire. Eu sou o Daniel Freire. E hoje estamos num cenário completamente diferente na Help Bar. Isso, o Herb vai vir aqui com uns drinks maravilhosos e vão ensinar a gente a fazer drink também, hein, Su? Muito mais que drink, hein? Vamos explicar muita coisa de bar. Se inscreve aí no canal, ative o sininho e comenta, tira suas dúvidas com a gente aqui. É isso aí. Suzana, Daniel, olá. Sejam bem-vindos e os obrigada. nossos primeiros drinks. Nossa. Esse é o seu personalizado. E aqui, Gente. Daniel, eu sei que você gosta de um bom Scotch Whisky. Com certeza, E sempre. com detalhe, o seu gelo pode ser... Aqui está sendo personalizado. Gente, que demais! Não, olha olha isso! isso. O gelo é personalizado. É personalizado. Não, e é muito legal porque encanta, né? Tipo, não é um drink só delicioso, ele é vistoso, né? E tipo, ele causa uma experiência pro E é isso, convidado. Herb. A gente vai falar hoje um pouco sobre drinks, entender como que vocês trabalham, o que é que a gente precisa de um drink, mas me fala, quando a gente fala em bar de drinks, todo mundo pensa logo, pô, eu quero bebida, eu quero uma bebida boa, mas é só bebida mesmo, um bar? O drink, na verdade, é o produto final, o resultado final, mas por trás disso, a gente tem que ter sempre uma hospitalidade, quer dizer, ter uma equipe up, né, que está ali pronta para esse atendimento, ela tem que estar treinada. Hoje todo mundo fala aquela coisa do ver o drink, eu te entregando esse drink, eu preciso ter alguém aqui com um sorriso te entregando esse drink, total. né, assim como eu fiz o Welcome Help Bar. Eu acho que a gente tenta buscar com a nossa equipe que eles sejam um pouco um hostess, né, da festa também, já que eu tenho esse contato e eles fazem na hora. Tipo, não é qualquer drink qualquer hora, não. Gente, tem todo um planejamento de experiência que o bar monta para os convidados. E como que você chega no menu final para um evento? Então é isso um pouco que a gente está fazendo, quer dizer, por exemplo, o Stamp Drink, eu não sei, eu achei que assim, você tem essa coisa do livre, desse passarinho aquarela, dessa delicadeza, dos teus tons pastéis, quer dizer, foi uma brincadeira que eu fiz e a gente tem vários tipos, mas... Ai, gente, é a minha cara, então. né, assim, um jeito gracioso. Então a gente vai buscando com os noivos Legal. esse afinamento. Nós temos um cardápio que é extenso, mas a gente acaba até por não querer deixar os noivos em dúvida. Então a gente tem um briefing, principalmente, por exemplo, com vocês, com assessoria, e quanto é importante a assessoria passar esse briefing. A leitura do casal, o estilo da festa, dos convidados. Quer dizer, então a gente vai conhecendo um pouco e aí a gente restringe sim o cardápio, porque às vezes fica na dúvida, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo a gente indica, por exemplo, o seu drink é um drink de welcome, de conversação. Imagina você indo no meio da pista, por exemplo, Não com essa taça. Até pelo próprio formato da taça, né? Exatamente. Ainda mais eu, né, Dani? Ainda mais você, só. Mas é um drink de impacto de começo, né? Quer Sim, dizer, as é uma pessoas coisa são mais comportadas, né? Mais Exatamente. delicadas. rola uma selfie com esse Sim. drink, quer dizer, tem as pessoas veem o quanto os noivos e obviamente a assessoria cuidaram para surpreender até mesmo no drink, né? Exemplo, hoje está super na moda a parte dos drinks, por exemplo, com glitter. Então, por exemplo, se eu tiver uma coisa, eu posso deixar ele todo mais dourado, né? E hoje, por exemplo, se usa-se muito, são os glitters comestíveis. Meu Deus. Então aí eu deixo sua Tipo, daí aquarela, o potinho inteiro, né? Pozinhos Uau. mágicos. E uma coisa que chama muita atenção, Herb, é que sim, que obviamente todo mundo que quer comer, quer beber alguma coisa, vai muito pelo visual. Isso. E o drink, óbvio, que tem as cores, a bebida, mas não é só isso, né? Tem o copo também, deve ser uma coisa super importante. Sim. Tipo, tomar uma água nesse copo dá sede, né? Porque olha o copo que é servido a água aqui. É verdade. Não, eu acho que é a escolha do glassware, assim, a gente tem sempre na busca de trazer coisas novas, até porque os drinks têm categorias. Então, assim, tem copos longos, os martinis, as taças, essa é uma taça coupé, por exemplo, que é de champanhe. Quando eu tenho uma variedade de copos, eu crio um menu muito diversificado. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, em festas de praia, esses drinks, esses copos que são chamados tiques, eles são, na verdade, uma representação dos deuses da Polinésia Francesa, que são carrancas, que, na verdade, eles tiram o mal olhado e dão proteção às pessoas que o tomam. Que demais. Então, parece ser uma coisa
totalmente diferente, é uma coisa extremamente antiga da coquetelaria. Isso é dos anos 40, época de Elvis Presley no Blue Moon dos filmes. Que legal. Então, assim... Não, e tem tudo a ver com casamento na praia, né? Porque geralmente a noiva que casa na praia é tipo boas energias, né? Ela é uma coisa descolada, com good vibes. Então, tipo, tem tudo a ver com o casal também. Exatamente. Mas o que é importante também é a gente aliar a praticidade do evento. Sim. Né? Então, quer dizer, a gente sabe que a gente tem que ser rápidos, a gente pode enfeitar, a gente pode, mas sempre com um mecanismo muito rápido. Sim. Porque senão realmente o tiro sai pela culatra, né? Isso é um ponto muito importante, gente. Não adianta o drink ser delicioso, porque tem que ser. Não adianta ser lindo, porque é demais que seja lindo, porque tem todo o envolvimento, né, com o convidado de apresentação. Mas tem que entregar o resultado. Claro, não pode ser fila, né? Tem que ser uma coisa simpática, o convidado ele tem que ser muito bem atendido, né? E o que, então, que você acha o que você acha que um cliente, na hora de fechar um bar, o que é que ele tem que ver? O que é que ele tem que pensar, além do sabor, da beleza do drink? Eu acho que assim, ele precisa pensar, em primeiro lugar, na matéria-prima, que seriam os destilados, que compõem os drinks e os fermentados, os espumantes. Existem, sim, puxa, uma vodka ele não tem água, quer dizer, ela não tem cor, não tem sabor, mas ao mesmo tempo existem vodkas que são mais filtradas, mais elaboradas e não causam dor de cabeça. Whiskies também, ou às vezes preços que são falsificados. Então, assim, acho que em primeiro lugar ele tem que se preocupar com a qualidade da base das bebidas. Sim. E depois da própria organização, número de bartenders, a entrega desse trabalho. Então, quer dizer, aqui tá tudo lindo, porque a gente teve um tempo de preparo. É só para um casal, 2 pessoas. Isso, vem os padrinhos e tudo. Mas na hora do vamos ver, onde estamos com 200 pessoas, 300 pessoas, isso tem que virar uma maquinazinha. Para mim, eu sempre acho que o bar é um presépio, assim, tem que funcionar de uma maneira muito mecânica, com todos os ingredientes à mão. Então, por isso que a gente precisa ter espaço de bar. Então, assim, o que eu vejo de mais importante, assim, quando a gente fala de entrega, é o número de bartenders. As horas são importantes, porque muitas vezes, né, quando a gente fala de orçamento, né, olha, até 6 horas, até 8 horas, aí de repente... Vocês não, porque vocês são muito detalhistas, né? Vocês chegam e leem. Porque no final, acho que pro cliente é tudo drink, né? Você apresenta drink. Na degustação, obviamente, ele vê a diferença, mas existem, eu acho, sempre algumas pegadinhas, que por isso que a assessoria eu acho tão importante, porque às vezes eu já vi isso acontecendo, quando eu fui convidado, o bar parou um determinado momento para ser contratado por 6 horas. E a festa era de 8. E a festa era de 8. Gente, não pode acontecer isso. É um entretenimento. É um entretenimento. Faz parte de você curtir a festa, você ir no bar, ver qual drink tem, ver qual o menu, experimentar um, experimentar o outro. Então isso tem que funcionar e ele tem que estar ali disponível full time, né? Quais os drinks que não podem faltar e quais são os drinks novidades? O que é que tá bombando aí? No Brasil, especificamente, acho que tem uma descoberta do gin muito forte. Verdade. Não só do gin tônica, mas de variações de gin tônica. As pessoas começaram a apreciar e não falar, o gin é o último estágio de quem tá bebendo muito, né? Aquela velha história, exatamente. Que o gin, a gente aprendeu que ele é leve, ele tem um aromático, e com muito gelo e com muita tônica, isso suaviza, e eu acho que tem a tônica dá um bom equilíbrio, né? E também os drinks de whisky, eles estão também ganhando muito corpo. Drinks doces, frutados, eles estão sempre no cardápio, né? A caipirinha, ela não é um bar mais de caipirinha, mas ela está sempre presente. Mas tem uma evolução aí. Então, eu diria que o gin, o whisky e a vodka também não fica para trás por causa do Moscow Mule, que é o drink que é servido na caneca de cobre. Que inclusive vocês vão vir aqui, vamos fazer a troca, eu vou ficar aí no lugar de vocês. Isso eu quero, hein? A gente vai convidar, o Henrique, nosso bartender, chefe, vai ensinar a vocês fazerem um gin tônica, cada um vai ter um Cada um gin. vai ter um, mas depois a gente prova ao contrário, porque eu acho que o dele vai ficar melhor. Exatamente, não, a gente pode criar que esse gin tônica,
é o gin tônica, que é o gin tônica da paz. Então, o dia que vocês brigarem e aí você Adorei, não conseguir pedir desculpa pro Daniel, você vai lá e faz esse gin e só entrega pra ele. Ele vai entender. Vamos torcer pra que eu brigue com você e vá lá fazer, né? Por exemplo, obviamente, champanhe, o vinho espumante é de celebração, é o vinho que precisa estar, mas os destilados, os drinks, cada vez têm feito mais. O legal é que, tipo, as bebidas têm sentido, assim, têm sofrido uma releitura o tempo todo, né? Então, tipo, às vezes é o mesmo destilado, ele se torna uma experiência nova, muito legal, muito na moda, por causa da elaboração, a forma que é feita, né? Quais são as especiarias que vocês combinam. Como que você cria drinks? De onde vem essa criatividade? A gente tem esse briefing, né? Por exemplo, você nos passa esse briefing, né? Quer dizer, você liga para o nosso comercial, para mim, e fala, Herb ou Paty, os noivos, eles têm um pouco dessa pegada, ela é mais moderna ou ela é mais objetiva, e a partir disso a gente já direciona. Já destrincha. Até destrincha. Então, assim, a gente tem... A ideia é, todos os drinks que a gente tem, eles são ótimos, eles têm saída. A gente fala assim, que nem no mundo dos vinhos, são drinks simpáticos. Ninguém vai falar, não gostei. Todo mundo pode tomar e falar assim, não é meu estilo. Mas dizer que não gostou, não é. E aquela velha história, a gente tem que agradar gregos e troianos. Então essa coisa do, como a gente falou no começo, o cítrico, o doce, o forte, o amargo, todos eles têm que estar dentro dessa carta e a gente tenta direcionar. E tem outro detalhe também, que o bar tá invadindo um pouco a pista de dança, né? Sim, Lembra dos nossos shots, né? Eu vejo a Suzana na hora da festa. Reggae, hora do shot. Agora, 5 minutos. 5 minutos. E aí entra aqueles shots e a pista de dança, uau, né? Nossa, achei demais. E que eu acho que é muito legal também, a gente tem uma responsabilidade de cidadania, da gente regular um pouco a utilização desse álcool. A gente, sabemos que é um open bar, as pessoas têm a facilidade de tomar um drink, porque é uma festa, não é um restaurante que você pede um drink, depois vem você compra isso, então você tem seus momentos mais de espera, de controle. Então a gente tem um teor mais baixo. A gente nunca usa um teor de um bar, de um restaurante. Muitas pessoas até veem, mas eu achei tão fraquinho. Eu falo assim, se alguém quiser mais forte, nós vamos fazer. Mas a ideia é que a pessoa tome 4 drinks. Por muito tempo, né? E que ela tenha tomado 2,5, sabe? Os ml são são muito legais. Então assim, a gente tem um pouco desse cuidado. O serviço, por exemplo, de água, que hoje é muito importante na pista de dança. Eu vejo você muito preocupado, as assessorias muito preocupadas. É verdade. Os nossos capitães, eles falam, gente, água na pista de dança, água. Super importante. E a gente sempre tem. E é um detalhe que muitas vezes passa despercebido, né? Se não tiver esse cuidado, passa mesmo, tem que estar atento. Bom, mas eu quero aprender a fazer esse drink aí agora. Um brinde quando a companhia é tão agradável quanto a de vocês. Adorei. Sempre necessário. Sempre um prazer trabalhar com vocês. Obrigada. Gente, muita coisa legal de bar. E no próximo a gente vai fazer um drink, né, Dani? Vamos aprender. Vai ser um desafio. Fiquem ligados. Mas não esquecem de se inscrever, ativa o sininho e comenta aí, qual a sua dúvida que você tem sobre bar?